presença entre nós, tal como lhe referi ao almoço, vem precisamente no seguimento de uma participação também muito recente do Sr. D. Manuel Clemente num dicionário político que o nosso Instituto está a fazer e que publica no seu site, e o Sr. D. Manuel Clemente deu-nos a honra de também participar, colaborar nesse mesmo dicionário com a entrada de Portugalidade, que está à vossa disposição. No Google basta colocar em dicionário político, aparece logo o dicionário político do Instituto, e portanto é um trabalho de valores que este Instituto começou a fazer, e portanto é para nós uma honra extraordinária tê-lo aqui, dizia, connosco, para nos falar de um tema muito importante, a doutrina social da Igreja hoje e os valores europeus. Nós somos um Instituto vocacionado para a formação e para a promoção de valores na área da democracia cristã, do pensamento cristão. Somos uma associação jurídica independente que tem procurado sensibilizar todas as pessoas, e em particular os mais novos, para os valores fundamentais da pessoa humana inspirados na doutrina social da Igreja. E essa questão é para nós uma questão muito relevante. Saber se vamos ou não conseguir alcançar os objetivos a que nos propusemos, não lhe sei responder, mas seguramente com a sua ajuda, com o seu empenho, hoje transmitindo aqui a sua mensagem, o nosso trabalho será seguramente mais facilitado. Por isso, Sr. João Rui Valério, bem-vindo, e desculpe o meu atrevimento no Instituto Universitário Militar, quando o abordei, perguntando-lhe se estaria disponível, porque eu estava com o Miguel Félix António, e perguntando-lhe se conhecia o nosso Instituto. O Sr. D. Rui Valério disse imediatamente que sim, e imediatamente perguntei ao Sr. D. Rui Valério se estava disponível para estar connosco, e de imediato também o Sr. D. Rui Valério disse que estaria disponível para estar connosco. E, portanto, acredito que é para nós uma grande honra. E eu vou passar a palavra agora muito rapidamente ao Jorge, para rapidamente também, ele veio da Bélgica para estar aqui connosco. Jorge. So, ladies and gentlemen, dear eminence, your excellencies, on behalf of the Wilfred Martin Center for European Studies, the political foundation and official think tank of the European People's Party, it is a great pleasure to welcome you all in this special edition of this event that we have in partnership with our friends at the Instituto Amaro da Costa. And we are happy to announce that this is the first of a series of projects that the Wilfred Martin Center and IDL have scheduled for this year. Today we are truly honored to welcome His Eminence as our distinguished guest. The topic of the conversation could not be more timely. The rise of a new era, an era in which human intelligence will most likely compete with artificial intelligence, pose questions that neither science of any field nor politics alone can answer. Every society in the world has begun a revolutionary technological transformation which requires enlightened leadership inspired by values. This transformation could ultimately lead to the emergence of an even more uneven world in which people are going to be regarded as disposable and artificial intelligence would be the main intellectual force. In this era, churches can not only, but must definitely, should play a role, the role of reminding the people of what means to be human, to remind us of what makes us different from the machines. What are the values upon which we have built our society? And these values are love and compassion. Our society is not about being cost-effective, it is about being inclusive. In our world, the world of Christian values, no one is irreplaceable, none is redundant. In our world, we are equal, important and worthy. The role of the Church is more crucial than ever. It needs to be the lighthouse that will guide us safe through the storm of this transition. It is that light, the light of conscience, that reminds us of the essence of humanity. Dear friends, with this note, I would like to give the floor to our guests, but before that, I would like to thank our partners for the exceptional cooperation and for having us here in Lisbon. Once again, on behalf of the Wilfred Martin Centers for European Studies and its leadership, I want to thank you all for being here. Thank you.
Então, muito boa tarde. Começo por agradecer este convite, que para mim representa uma enorme honra, mas ao mesmo tempo, e como Patriarca de Lisboa, é entendido como mais uma ocasião para conhecer a realidade, não só da cidade, mas a partir daqui a realidade do país. O que eu me preparo para partilhar convosco é isso mesmo, é apenas uma partilha que olha para a atualidade, mas não de uma forma neutra. Não o quero, não pretendo isso. Mas à luz de uma inspiração que já conta muitos séculos, aliás, pelo menos até em milénios, que já se traduz isso, e que continua para ser para nós essa fonte inesgotável que nós aqui apelidamos como doutrina social da Igreja. Mas antes de passar ao grosso do discurso, permitam-me que eu dirija daqui uma saudação e ao mesmo tempo uma palavra de gratidão pela presença e pela disponibilidade em partilhar deste encontro, que é aliás muito em sintonia com aquilo que se fazia nos tempos de Platão e de Aristóteles, que era à mesa, que se tratava de coisas importantes. Pois bem, Senhora Embaixadora da Guiné-Bissau, obrigado pela sua presença. Senhora Embaixadora da República Dominicana, quero dirigir então uma palavra de saudação e de agradecimento pelo convite ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Amaro da Costa, o Dr. Manuel Monteiro, e na sua pessoa todos os membros dos órgãos sociais do Instituto. Saúdo o excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Di Marcos, representante, como já foi aqui dito, do Mateus Center. Minhas senhoras e meus senhores, o tema que me foi proposto e que eu irei tentar desenvolver, a doutrina social da Igreja hoje, renovar os valores europeus em toda a União. A recente eleição do Papa Leão XIV como sucessor do apóstolo São Pedro trouxe para o centro da reflexão da vida, a Igreja, o tema da doutrina social da Igreja. Com efeito, como o próprio afirmou em discurso aos cardeais, escolhe o nome Leão em continuidade com Leão XIII, que respondeu à Revolução Industrial com o lançamento das bases do que viria a ser a doutrina social da Igreja. Leão XIV quer usar esse património doutrinal e ser um agente da revolução em curso. Desenvolvimento industrial, tecnológico e a inteligência artificial. Este aspecto não é de só menos importância para a reflexão que quero aqui desenvolver. Com efeito, a revolução industrial e a emergência da questão social, a que a Igreja procurou dar resposta através da encíclica Rerum Novarum e todos os desenvolvimentos posteriores, enquadra-se num processo de transformação mais amplo. Desde logo, do ponto de vista interno da Igreja, a queda dos Estados Pontifícios e a recomposição do exercício da autoridade do Papa, desprovida de todo o relevo temporal, que ele levou a revestir-se ao longo das décadas seguintes da autoridade moral e espiritual que detém agora. Tudo isto acontece ainda no quadro das transformações sociopolíticas que atravessam a Europa há várias décadas, nomeadamente a queda das monarquias e a emergência das repúblicas. Uma transformação social que também tem muito relevo é a emergência em ambiente urbano de uma burguesia que ocupa o centro da vida social e que altera profundamente o que é o habitat até então típico da cultura. Deve-se juntar a todo este panorama um outro aspecto também muito relevante, sobretudo se quisermos trazer para o debate o tema tão cadente da inteligência artificial. No final do século XIX e no século XX, entra em crise o modelo científico até aí vigente. Em primeiro lugar, com a descoberta da geometria não euclidiana, que abriu a porta a uma nova concepção das ciências matemáticas. Na física,
A crise começou com a elaboração da teoria eletromagnética, mas o expoente máximo da transformação do paradigma deu-se com a teoria da relatividade de Einstein. Se esta dizia respeito a uma revolução científica ao nível da física macroscópica, outra ainda mais radical acontecia na física microscópica, que resultou no princípio da incerteza de Heisenberg, segundo o qual não se consegue determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um eletrão. Tudo isto conduz a uma outra crise, que é a crise antropológica. O ser humano foi colocado em questão pelo positivismo, cujo corolário antropológico foi a teoria da evolução de Darwin. O ser humano é mais um animal na cadeia evolutiva. Surgem, no âmbito filosófico, três figuras-chave para compreender todo este processo: Marx, Nietzsche e Freud. O que os distingue em relação à concepção do ser humano não é tanto o resultado, mas o ponto inicial da dúvida em relação ao ser humano. Freud, a partir da noção de consciência. Marx, a partir da economia. E Nietzsche, a partir da vontade de poder. O que resultou foi sempre uma experiência existencial de vazio. O ser humano, diante do espelho, acaba, por fim, a ver um nada que vai preencher. Segundo Hurrell, é um espelho diante de um espelho. É aqui que encontramos a expressão da revolução digital, que está agora em marcha. O algoritmo que serve o que o indivíduo quer e como quer, faz com que as plataformas digitais se tornam o espelho daquele mesmo vazio que é a expressão programática do próprio humano. Este rápido sobrevoo sobre os processos de transformação científica, social e filosófica trazem-nos ao momento que vivemos hoje e para o qual o Papa Leão XIV quer convocar a doutrina social da Igreja para responder aos problemas e necessidades da sociedade. Com efeito, a doutrina social da Igreja lança as bases de resposta, fundamentando-se em princípios. Precisamente quando o quadro existencial e simbólico do ser humano se torna um espelho diante de outro espelho, a Igreja proclama princípios que conduzem à reflexão humana. São princípios que guiam, iluminam e fundam a ação do ser humano e que, por isso, o resgatam do vazio existencial em que tantas vezes cai, ou melhor, afunda-se. Os 4 princípios interdependentes e sempre considerados em conjunto que fundam a doutrina social da Igreja são a dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Ora, será necessário aplicar estes princípios à situação atual e, sobretudo, ver as questões que se levantam a respeito da inteligência artificial e outros avanços tecnológicos. A Igreja Católica já avançou com alguns esquemas de resposta e aqui gostava de chamar a atenção para a necessidade de se ler a nota do Dicastério para a Doutrina da Fé e do Dicastério para a Cultura e Educação, intitulada Antiqua et Nova, sobre a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana, de 28 de janeiro de 2025. Além de uma apresentação teórica sobre o que é inteligência artificial, encontramos algumas referências essenciais para não nos deixarmos enganar quando o resultado da IA parece demasiado humana. Em primeiro lugar, é preciso recuperar a radical distinção entre o que é a inteligência humana e a inteligência artificial. Uma igualdade entre ambas só pode nascer de uma compreensão errada do que é a inteligência. A nossa sociedade materialista e imanentista tende a ver a inteligência apenas como uma função e não como capacidade que distingue o ser humano.
Com efeito, a IA tem capacidades para levar a cabo tarefas, mas não a de pensar. Pelo que esta distinção tem uma importância decisiva, porque o modo como se define a inteligência vai, invariavelmente, determinar a compreensão da relação entre o pensamento humano e dita tecnologia. Uma distinção que a nota dos 2 dicastérios do Vaticano apresenta é a diferença entre ratio, razão, e intellectus, o intelecto. Ora, o intellectus refere-se à intuição da verdade, isto é, o captá-la com os olhos da mente, que precede e sustenta a mesma argumentação. Enquanto a ratio refere-se ao arrazoamento real, ou seja, ao processo discursivo e analítico que conduz ao juízo. Juntos, intelecto e razão constituem as duas caras do único ato de intelligere, operação do homem enquanto homem, cita-se São Tomás de Aquino. Esta concepção da inteligência aponta assim para o nível mais alto que ela é capaz de alcançar. Como recorda a nota vaticana, indo mais além dos dados empíricos, a inteligência humana tem capacidade para alcançar a realidade inteligível com verdadeira certeza. Uma concepção mais profunda sobre o que é o ser humano permite captar então o que é verdadeiramente humano. A busca da verdade, a busca daquilo que transcende o mundo físico e criado. Uma correta concepção da inteligência humana não pode reduzir-se à mera aquisição de factos ou à capacidade de realizar determinadas tarefas específicas, mas implica a abertura da pessoa às questões últimas da vida e reflete uma orientação para o verdadeiro e para o bom. Assim sendo, podemos captar mais profundamente o que é especificamente humano, atendendo ao próprio homem, à sua natureza, à sua identidade, como ouvinte da palavra, como ser voltado para a radical abertura ao mundo, ao outro e a Deus. Podemos perceber isto através de razões existenciais históricas, éticas e antropológicas. Qual é, pois, o alicerce existencial e histórico da inteligência humana quando o ser humano se coloca diante de experiências e expressões tantas vezes tão diferentes entre si? Desde logo, a compreensão do ser humano nasce no momento em que reconhecemos que toda a pessoa transporta em si um desígnio, uma vocação, uma inclinação para construir um mundo, uma sociedade e uma vida de acordo com os transcendentais do ser, o bom, o belo, o verdadeiro e o uno. O mundo que desejamos é um mundo que queremos que seja bom, belo, verdadeiro e uno. Relativamente a estas dimensões ou transcendentais, deve-se assinalar que não podem ser suscetíveis de subjetividade. A verdade é verdade. O bom é bom. O belo é belo, independentemente se é pronunciado por quem vive na Europa, no Médio Oriente, quem pertence ao hemisfério norte ou sul, por quem é rico ou pobre. Não dependem de contingências. Esta é a plataforma em que nós podemos agir. Temos de reafirmar que, afinal de contas, o ser humano não é tão indigente como possa parecer. Os transcendentais são assim ditos porque superam as contingências da época, do tempo e da moda. Em cada ser humano reside e existe esta dinâmica. Em segundo lugar, há uma razão ética. No ethos, o sentido originário do termo é a dignidade do ser humano, a dignidade da pessoa. Por isso, na sua qualidade e na sua condição de ser humano, ela é possuidora de algo que vale por si próprio. Quando os gregos plasmaram esta ideia do ethos, algo feito por pensadores como Platão e Aristóteles, via-se com nitidez que, por um lado,
Há coisas que é necessário justificar ou apoiar com argumentos ou comprovação. Mas, por outro lado, quando falamos do ethos, vemos que há algo que se impõe por si. É disso que falamos quando falamos do ser humano. Respeitamos o ser humano não porque não podemos não respeitar. O ser humano tem valor não porque faz isto ou faz aquilo, mas porque ele é valor. É porque não pode ser assim. Quando falamos de ética, falamos disto. Mas será a época que se tiver de ir buscar a justificação? Má, pois, será aquela época em que, para afirmar o ser humano no valor que é, nós necessitamos de justificar essa procura. O ser humano vale por si mesmo. O ethos é qualquer coisa que é porque não pode não ser. Em terceiro lugar, uma razão de ordem antropológica. Reconhecemos que há um laço em virtude do qual aquilo que é a natureza e a essência humana é comum a todos os homens e mulheres. Radica aqui a certeza de que cada um é um laboratório dos transcendentais. Cada ser humano é bom, é belo, é verdadeiro e acalenta este desejo de unidade. São afirmações que são transversais a todos os textos religiosos e da sabedoria humana. Não há em nenhuma dessas expressões uma concepção negativista, derrotista, que deturpe o ser humano. Diante destes elementos, confrontamos-nos não só com a natureza humana, mas com aquilo que torna cada homem e cada mulher únicos. Ora, desde a Revolução Industrial, o ser humano, na sua fragilidade, foi colocado diante do poder da tecnologia. Hoje, todos somos avaliados com os mesmos padrões com que uma máquina é avaliada. Nisto, o ser humano é sempre ultrapassado pelas máquinas. O filósofo Massimo Cacciari tem chamado a atenção para as questões que tem levantado esta perspectiva do ser humano que o entende, aos poucos, como homo technicus, ou seja, a pessoa é entendida a partir dos critérios que é avaliada uma máquina. E espera-se que ele produza o mesmo efeito. É necessário então seguir outro caminho. Numa conferência feita no final de março, na Basílica de São João de Laterão, e que nós pudemos seguir via digital, Cacciari alertava, e vou citar, o que aconteceu no último século, a disjunção, e ele dizia, um facto antropológico fundamental cuja importância não nos pode escapar, a disjunção entre o homem técnico e o homem político. Hoje, tudo se reduz à técnica, e isto traz graves questões para o que se entende como vida em sociedade e construção do bem comum. Chamava a atenção para isso a nota antiqua et nova. O facto de que, atualmente, a maior parte do poder sobre as principais aplicações da inteligência artificial esteja concentrado nas mãos de umas poucas e poderosas empresas, coloca importantes problemas éticos. É aqui que a questão política e a reflexão sobre a construção societária se torna necessária. Tudo isto para regressar aos desafios que se colocam hoje à União Europeia. Na base da União Europeia estão raízes cristãs fundamentais. Os fundadores são cristãos convictos que buscam uma visão para a Europa, sobretudo no período após a Segunda Guerra Mundial. Esta foi um rude golpe para a consciência cristã, consubstanciada, por exemplo, na reflexão que sustenta a obra Mere Christianity, de Lewis. A dignidade da pessoa humana é o fundamento de toda a União Europeia. Quero repetir. A dignidade da pessoa humana é o fundamento de toda a União Europeia.
juntamente com a busca da paz e da reconciliação entre os povos, a solidariedade e a subsidiariedade, e ainda a justiça social e o bem comum. Uma Europa impregnada pelos valores cristãos nasce na longa história que a distingue. Em primeiro lugar, nos mosteiros que preservaram a cultura clássica e a evangelização dos povos, através de uma estrutura que oferecia uma constituição social, apoio na saúde, na educação e cultivo da espiritualidade, marcada pela interioridade. Posteriormente, as universidades medievais, nascidas à sombra das antigas escolas catedralícias e de outras iniciativas eclesiais que estão ligadas à Igreja e são reflexo da busca da verdade, que só é possível se há revelação e se o Deus que se revela e em quem se acredita é livre e é amor. Em terceiro, o desenvolvimento da cultura europeia acontece na esteira da ética cristã, particularmente assente na valorização da pessoa, da família, da liberdade e da responsabilidade. Posto tudo isto, não se pode esquecer o debate a quando de uma possível Constituição Europeia e a referência às raízes cristãs da Europa. Em nome da laicidade, cai-se tantas vezes no laicismo. Os Estados e as estruturas políticas são laicas, mas as pessoas não. Recordando a referência de Leão XIII, são necessários católicos na política que impregnem as legislações dos valores cristãos e também de uma leitura histórica verdadeira, para que a Europa não deixe de ser aquilo que foi e pode continuar a contribuir para o bem dos povos. É neste sentido que se coloca de forma importante a questão da inteligência artificial. Neste sentido, peço que me deixem referir Neil Lawrence, que se reconhece como não crente, mas que enceta uma reflexão interessante sobre o que torna o ser humano realmente humano frente aos avanços da inteligência artificial. Professor na Universidade de Cambridge, onde lidera a área da inteligência artificial, refere: a ameaça que enfrentamos hoje é uma forma de totalitarismo da informação que advém da oligarquia digital e da maneira como essas tecnologias prejudicam a infraestrutura da informação existente. Os riscos existenciais que enfrentamos advêm da perturbação do nosso ecossistema social. Neste sentido, é necessário pensar em sociedade, parar, refletir e recuperar a complexidade que está presente na vida social e reconhecer que precisamos que outras instituições e indivíduos da sociedade aberta apareçam e ajudem a cumprir um mundo mais equitativo que essas tecnologias poderiam proporcionar. Recordar que a dignidade da pessoa humana é o fundamento da sociedade, da construção europeia e da sã convivência entre povos e pessoas, deve levar não só a mitigar os riscos e a prevenir os danos, mas também a garantir que as aplicações da IA se dirigem a promover o progresso humano e o bem comum. Importa, assim, buscar todas as forças vivas da sociedade para que cada um dê o seu contributo para a compreensão e justa aplicação da inteligência artificial, para o respeito pela dignidade humana e para o bem comum. Também as religiões. Todas são peritas na transcendência. E, nesse sentido, é preciso recuperar o verdadeiro sentido da fraternidade. A razão por si pode levar ao reconhecimento da importância do outro, do respeito que lhe devo, que é um sujeito de direitos e deveres. Mas a razão só nunca me há de impelir a reconhecer o outro como meu semelhante, como meu irmão. Essa é a tarefa da religião. Dizia Bento XVI, só se tivermos Deus no coração, somos capazes de ver no rosto do outro um irmão em humanidade. Não um meio, mas um fim. Não um rival, nem um inimigo,
mas outro eu, uma multiplicação do mistério infinito do ser humano. Ou então, nas palavras do Papa Francisco, a fé cumula de motivações inauditas o reconhecimento do outro, pois quem acredita pode chegar a reconhecer que Deus ama cada ser humano com um amor infinito e que assim lhe confere uma dignidade infinita. Aqui encontramos aquela que pode ser a tarefa particular da Igreja Católica e da doutrina social da Igreja hoje. Se a identidade mais profunda de cada religião é sempre a busca da salvação do ser humano, de que é preciso salvar o ser humano? A mentalidade e a cultura em que hoje nos movemos, uma cultura nihilista, na qual, entretanto, irrompeu a mentalidade da técnica. O ser humano é medido segundo as capacidades das máquinas. Hoje a Igreja tem a missão de salvar o ser humano deste reducionismo brutal. E a doutrina social da Igreja, com a sua centralidade no princípio da dignidade da pessoa humana, tem esta capacidade particular. É necessário evitar que sejamos reduzidos a máquinas. É preciso ter ambição de algo mais. Caso contrário, esta sociedade torna-se uma sociedade que criará uma massa enorme de excluídos, descartáveis e outras pessoas que não são medidas pela técnica. Há uma palavra que a Igreja proclama. É a mesma dignidade que está na pessoa que produz muito como aquela pessoa que está numa cama de hospital e precisa ser cuidado. Por isso recuperamos aquilo que Katchar disse na referida conferência. É necessário uma aliança do Espírito, uma aliança que lance uma grande política para lidar com os processos colossais de transformação que estão em curso, reagindo à eliminação do homo politicus, reagindo à religião do homo technicus. Chamava a atenção o Papa Francisco que o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, aos valores, à consciência. A nota vaticana sobre a inteligência artificial reproduz um alerta do escritor Jorge Bernanos, que vou citar. O perigo não reside na multiplicação das máquinas, mas no número cada vez maior que homens acostumados desde a infância a não desejar mais que o que as máquinas podem proporcionar. Deste modo, se queremos renovar os valores europeus em toda a União, é necessário que se regresse aos fundamentos da União, a dignidade da pessoa humana, e se volta a apelar, como o Papa São Paulo VI disse na sua visita a Portugal em 1967, homens, sede homens. Obrigado.